galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Rodrigo de Matemática. Nessa aula nós vamos aprender sobre localização de um ponto no plano cartesiano e construção de figuras semelhantes no plano cartesiano. Se você ainda não pegou seu material, dá pausa nesse vídeo, corre lá, pega seu material e bora pro vídeo. Pessoal, acredito que todos vocês conhecem o GPS. O GPS ele é baseado em coordenadas geográficas. Esses pontos do GPS são representados no globo terrestre e nós chamamos aí então esses pontos de coordenada geográfica. Mas como isso funciona, né? Vamos ver. Fizemos então a planificação do nosso globo terrestre. Conseguimos observar que temos a nossa linha principal, que é chamado de meridiano de Greenwich. Ele está a 0 graus. E temos também a nossa linha do Equador, que está a 0 graus. Dividindo então o nosso globo em norte, sul, leste, oeste. Essa divisão ela é simplificada, chamadas de coordenadas geográficas, e nós conseguimos então, através dessa divisão, a latitude e a longitude, aonde são então colocados os nossos pontos no plano. Pessoal, na matemática, então, nós temos também como representar pontos no plano, mas no plano cartesiano. Esses planos cartesianos foram criados por René Descartes. Ele fez, então, uma ideia de como representar um ponto em um plano. Esses pontos, eles são representados através de um par de valores. Esses par de valores, eles são representados em dois eixos, que é o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Pessoal, o eixo das abscissas sempre é aquele eixo que está no horizonte. Então, o eixo horizontal é o eixo das abscissas. Esse encontro dos dois eixos é o ponto 0 e 0, certo? Tendo esse ponto de encontro, nós temos o eixo das ordenadas, que é o nosso eixo Y. Ele está sempre na vertical. Professor, mas como eu vou representar um ponto? Quando nós falamos em ponto, o nosso ponto ele é sempre representado por uma letra maiúscula. A primeira coordenada sempre vai ser de x e a segunda coordenada sempre será de y. Perfeito. Observe no plano cartesiano a seguir os pontos A, 2 e 3 têm coordenadas 2 e 3. Gente, é muito importante que vocês observem assim. Em 2, ele está em x e em y ele está em 3. O encontro das retas paralelas aos eixos forma, então, o nosso ponto A, 2 e 3. Nesse segundo plano aqui, nós temos o ponto A e ele tem coordenadas 3 e 5. Observe que ele tem 3 em x, 5 em y. Os outros pontos, vamos analisar juntos? O ponto B, ele tem, então, coordenadas 5 em x, e ele tem coordenada 3 em y. Muito bem, então 5 e 3. O ponto C, ele está no nosso eixo de encontro. Sempre que tiver no nosso eixo de encontro, vai ser as coordenadas 0 e 0. O ponto D está em cima do nosso eixo horizontal. Quando isso acontece, nós não temos nenhum deslocamento no eixo Y. Então, o nosso ponto em Y, ele será 0, e o nosso ponto em X, ele será 4. Isso acontece no ponto E, onde não tem deslocamento em X. Então, se não tem deslocamento em X, é 0, e em Y é 4. E assim, então, nós conseguimos colocar os pontos no plano cartesiano e identificar as suas coordenadas. Temos o nosso eixo X, que é o eixo das abscissas, e temos o nosso eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Lembrando que o nosso eixo X é o eixo horizontal e o nosso eixo Y é o nosso eixo vertical. Na página 6 do nosso livro didático, volume 3, temos o seguinte enunciado. Represente no plano cartesiano os pontos solicitados. Ponto A, 1 e 7. Então, nós temos que o ponto A, ele tem x igual a 1 e y igual a 7.
Nosso x igual a 1, nós vamos então traçar uma reta paralela ao eixo y, e o nosso y igual a 7, nós traçaremos uma reta paralela ao eixo x. Esse ponto de encontro aqui dos eixos será o nosso ponto A, com coordenadas, então, 1 e 7. Ponto B, 7 e 1. 7 em x, 1 em y. 7 em x, traçando, então, uma reta paralela ao eixo y, e 1 em y. O encontro dessas retas paralelas será, então, o nosso ponto B, com coordenadas 7 e 1. Ponto C, coordenadas 0 e 9. Nós temos que o ponto em x, ele não andará nenhuma casa, e o ponto em y será 9, ou seja, o nosso ponto será em cima do nosso eixo y. Então, temos o nosso ponto C com coordenadas 0 e 9. Ponto D, coordenadas 0 e 0. Coordenadas 0 e 0 é o ponto de encontro entre esses dois eixos e também chamado de ponto de origem, 0 e 0. Ponto E, coordenadas 3 e 3, 3 em x e 3 em y. Ao traçar as retas paralelas, nós temos o nosso ponto E, 3 e 3. Ponto F, 9 em x, 0 em y. O nosso ponto F, ele será, então, em cima do nosso eixo x. Por quê? Porque temos coordenadas 0 em y. O nosso ponto F, 9 e 0. Ponto G, 9 em x, 8 em y. Ponto G, então, traçamos as nossas retas paralelas, o ponto de encontro dessas retas paralelas serão o nosso ponto, nesse caso com coordenadas 9 e 8. Ponto H, coordenadas 13 e 5. Então, traçando as retas paralelas, o encontro dessas retas paralelas é o nosso ponto H, 13 e 5. Nós conseguimos fazer a construção de figuras utilizando o plano cartesiano. Vamos ver um exemplo? Pessoal, lá na página 8, então, do nosso livro didático, nós temos os seguintes enunciados. Todos eles referentes à mesma figura. Então, o professor já fez a construção dessa figura aqui no nosso plano cartesiano. Vamos responder todas as perguntas? A número 1, ela pede o seguinte. Quantos lados tem o polígono formado pela dobradura? Pessoal, então nós temos que pensar o seguinte. Quantos lados tem esse polígono? Vamos lá? Então, eu tenho aqui, ó, um lado, 2 lados, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 lados. Então, esse polígono, ele tem exatamente 10 lados. Quais são as coordenadas dos vértices desse polígono no plano cartesiano acima? Vamos observar? Galera, quando nós falamos, então, em coordenadas do vértice, é onde esse ponto está localizado. Professor, mas aqui no livro não tem letras nos pontos. Não tem problema, galera. Você pode ainda colocar letras para, então, significar que você está construindo um segmento de reta. Como é lindo tudo isso, né? Vamos lá, galera. Então, descobrimos todas as coordenadas aí do nosso vértice. Se o vértice que fica no ponto 5 e 0 fosse deslocado 10 unidades para a direita e 5 unidades para cima, qual seriam suas novas coordenadas? Vamos fazer junto? Eu vou começar aqui pelo nosso ponto A. Se ele está deslocando 10 unidades, então eu vou deslocar 10 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós sabemos aqui o nosso ponto. Mas ele não quer só 10 unidades. Ele quer 5 unidades para cima. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Pessoal, esse nosso ponto L, ele vai ser o quê? Ele vai ser um nosso novo ponto A. Então, vamos chamar esse ponto aqui de A', certo?
O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a mesma coisa com todos os pontos. Professor, a mesma coisa? Isso mesmo. O B, vou deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 unidades. Tá, acabou? Não, tem mais 5 para cima. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui nós temos o nosso novo ponto B, que nós chamaremos, então, de B'. O professor tem que fazer isso com todos eles? Sim, galera, com todos eles. Vamos lá, então, vamos acompanhar como que fica? Pessoal, agora que montamos todos os pontos, podemos, então, juntar o nosso polígono. O nosso novo polígono, então, ele ficou dessa maneira. Professor, mas o que vai alterar? O que vai alterar? Nós podemos observar que as nossas coordenadas dos nossos pontos, elas também estão sendo alteradas. Então, é isso que acontece quando eu faço o deslocamento. Professor, essas figuras são iguais? Pessoal, muito boa pergunta. Essas figuras, elas são iguais, sim. Por quê? Porque eu fiz o deslocamento da figura, mas eu não alterei nem a sua forma e nem o seu tamanho. Ali no número 13, ela pedia assim, represente no plano cartesiano. Então, nós já fizemos isso e depois nós colocamos já as novas coordenadas dos pontos do nosso novo polígono. Observe, então, outro exemplo a seguir. Podemos dizer que cada polígono do esquerdo está reduzido à metade do polígono direito? Vamos lá, galera? Então, eu tenho o seguinte. Ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 2, então é metade. Aqui também 2. Isso quer dizer que esse polígono ele está sempre sendo dividido por 2 à medida dos seus lados. Então, nós temos uma redução dessa figura. E lembrando que quando nós falamos em redução e ampliação, nós estamos alterando a imagem, o seu tamanho, mas não a sua forma. Beleza? Observe as duas representações no plano cartesiano abaixo. Nós conseguimos observar que nós temos um coração, esse coração vermelho e o coração verde, certo? Esses dois corações, nós conseguimos ver que ele não é uma ampliação da figura original, pelo fato das duas figuras não serem semelhantes. Concluir, então, nós temos algumas atividades. Essas atividades estão na página 7, atividade 4, e página 15, atividade 5. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like aqui embaixo. Até mais!